Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estudo Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Considerando os átomos, aí temos aqui X, Y e R, podemos afirmar que Y e R são isótopos, X e R são isóbaros, X e R são isótonos e assim por diante. Bom, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, como que a gente tem, vamos fazer assim, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho maior eles, X, Y e R. E a gente vai fazer a seguinte análise, ó. O número que tem aqui em cima, a gente vai chamar de número de massa, sempre, tá? Então, o número de massa do X é 40. O número de massa que eu tenho do Y é igual a 40. Ó, os dois são iguais. Então, a gente poderia dizer que os dois aqui são isóbaros, tá? Mesmo número de massa, são isóbaros. Ó, isso tudo a gente pode ver aqui, ó. Iso é igual P de prótons. Iso é igual A de massa, número de massa. Iso é igual N de número de nêutrons, tá? Então, isótonos têm o mesmo número de nêutrons, isóbaros o mesmo número de massa, isótopos o mesmo número de prótons. Aí nós temos aqui o R que tem uma massa de 39. E lá embaixo nós temos os números atômicos, representados pela letra Z. O do X é 19. O do Y, número atômico, é igual a 20 e o do R, o número atômico, é igual a 19. Observem que aqui eu tenho 19 e aqui eu tenho 19, ou seja, esses dois caras são isótopos, tá? Pois eles apresentam o mesmo número de prótons, X e R, tá? Então vamos lá. Mas e aí o número de nêutrons, como é que a gente calcula? Por essa fórmula aqui, ó. A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Esse A é o número de massa. Se eu quero saber o número de nêutrons, eu pego o número de prótons e jogo para o outro lado da equação. E aí eu vou ficar que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Ou a gente poderia resumir dizendo o seguinte, para calcular o número de nêutrons, é só você pegar esse valor de cima e subtrair do valor de baixo. Apenas isso, tá bom? Fez isso, ó, pegou o valor de cima, subtraiu de baixo, você tem o número de nêutrons. Professor, mas não é massa menos próton? Por que você está fazendo a massa menos o Z? O Z não é número atômico? Sim, mas o número atômico ele sempre é igual ao número de prótons, tá? Número atômico é sempre igual ao número de prótons. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Então, basicamente, se você pegar o de cima e subtrair pelo de baixo, você acha o número de nêutrons por essa fórmula aqui, tá bom? Vamos lá. Y e R são isótopos. O que são isótopos? Mesmo número de prótons. Aí a gente vai fazer a análise agora, ó, em cima do Y, ó, o número de prótons dele é 20, e do R, que o número de prótons é 19. É igual? Não, é diferente. Então é falsa a letra A. X e R são isóbaros. Ó, o X tem 40, o R tem 39. Eles são isóbaros? Esses dois não. Tá? Então é falsa. X e R são isótonos. O X, qual que é o número? Se a gente subtrair 40 menos 19 vai ser igual a quanto? É 21, né? Então 40 menos 19 é 21, que é o número de nêutrons do X. E o outro que ele está comparando é o R. 39 menos 19, né? Que vai ser igual a 20. Então, a gente coloca que o número de nêutrons dele é igual a 20. Então, eles são isótonos, ou seja, eles têm o mesmo número de nêutrons? Falso, né? Tá diferente. X e R pertencem ao mesmo elemento químico. Olha só, X e o R, ele fala que pertence ao mesmo elemento químico. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Como que a gente sabe disso? Porque os dois têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Sempre que você tiver dois átomos quaisquer que eles tenham o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Professor, mas a massa é diferente. Claro, a massa é diferente porque o número de nêutrons dele é diferente. O R ele tem um número de nêutrons 20 e o X tem o número 21. Eles são isótopos, esses dois. Tá? O X e o R são isótopos. E ele tinha perguntado para a gente se eles eram isóbaros, ó. É claro que não eram isóbaros, tá? Porque o número de nêutrons é diferente, o número de massa é diferente, mas o número de prótons é igual. Ele tinha comparado a gente o R com o Y. Aí esses realmente não são do mesmo elemento, ó, porque o Y tem 20 aqui no número atômico dele. Enquanto os outros dois, que são do mesmo elemento químico, X e R, eles têm o mesmo valor, tá?
Então, X é igual a R, tá? Os dois são do mesmo elemento químico. A única diferença que a gente pode falar entre os dois é em relação ao número de nêutrons. Só que como são diferentes em número de nêutrons, a massa deles também fica diferente. Beleza? Então, basicamente, a letra D é a alternativa correta. Mas vamos ver a outra. X e Y deveriam estar representados pelos mesmos símbolos químicos. Não, não deveriam, pois eles nem são do mesmo elemento químico. Se você falasse assim que X e R precisariam estar representados pelo mesmo símbolo, tudo bem, porque os dois são o mesmo elemento químico, 19 e 19, mas X e Y, não. O Y é 20, o número atômico dele, o X é 19, eles não têm nada a ver um com o outro. Tá? É claro que na tabela periódica um estaria ao lado do outro, mas eles não são do mesmo elemento químico, não estariam na mesma posição como o X e o R estarão, beleza? Bom, basicamente é isso daqui. A gente terminou um exercício de química, a resolução de um exercício de química, e eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei durante essa aula de 6 minutos e pouco, então deixe aqui nos comentários. Professor, no minuto tal, segundo tal, você disse isso, eu não entendi. Tá? Qualquer dúvida que tenha ficado em relação a esta videoaula é só deixar aqui nos comentários. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais e também de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais para que você possa receber mais videoaulas assim como essa, né? Muito obrigado por sua audiência e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química.